Reverendíssimo Bispo e Bispos, estimados colegas, queridos membros do Sínodo, amigos e amigos, é um grande honra e com imenso gosto que eu vos falo hoje sobre a vida do ministério franciscano na comunhão anglicana e sobre a minha experiência franciscana a este respeito. Como disse Carol, o espírito ibérico é mais narrativa argumentativa e mais de histórias, e eu vou partilhar. Esta oportunidade é especialmente um honra para mim, à medida que nos aproximamos do 800º aniversário do Trânsitos, como dizemos, ou seja, a morte de São Francisco. Aquele dia, ao pôr do sol e na hora das vésperas, a 3 de outubro do ano de 1226, quando São Francisco convidou a sua irmã mais velha, a irmã morta, para o conduzir de volta a Deus. Na verdade, o trânsito tem um significado extra e pessoal para mim. A minha mãe, que me disse, clara e pessoalmente, em agosto do ano de 2018, que estava em paz com Deus e em paz com o mundo, é que eu ficasse tranquila quanto a isso, foi também conduzido muito pouco tempo depois pela irmã morta para regressar ao lar de Deus na hora exata do dia exato do trânsito. Há 800 anos para Francisco e há 8 anos para a minha mãe, poeticamente. Foi uma mensagem tácita de parte dela, penso eu. Obrigado, mãe. Eu vou nas tuas asas todo o tempo. Ao começarmos, quero também reconhecer a contribuição de duas grandes figuras, em particular, na vida franciscana em Portugal. É claro que, nesta cidade de Santo Antônio, quero, em primeiro lugar, dar graças e celebrar Santo Antônio da Moraria, um dos primeiros servidores de São Francisco, pregador e o primeiro mestre teólogo dos franciscanos. E os anglicanos franciscanos celebramos a festa. Em segundo lugar, como residente na Madeira, quero reconhecer especialmente o ministério franciscano e madeirense da Boa Mãe, a venerável Mary Jane Wilson, originalmente anglicana, da Índia, beatificada pelo Papa Francisco no ano de 2003, no centenário da sua morte, e fundador da Congregação das Irmãs
da Nossa Senhora das Vitórias. Sabem, a rocha sobre a qual se funda a vida franciscana é a bondade essencial de Deus. É a bondade essencial do mundo em que vivemos. O bem-estar essencial que é a paz, shalom, salam de Deus. E o bem-estar de todos, como diria o Papa Francisco, não é? Em latim, o nosso lema, Pax et Bonum, paz e tudo o bem. Então, acho que comecei realmente o meu estilo de vida franciscano de forma informal, ainda em criança e na adolescência. Durante esta primeira simplicidade, eu era uma espécie de trovador, cantando e pregando a minha fé, com voz, guitarra e piano. Foi a primeira de 3 etapas da minha caminhada. Neste espírito trovador, tenho uma canção para partilhar sobre a rocha sobre a qual todos nós apoiamos. A boa notícia é que há apenas 3 palavras para aprender. E assim, todos podemos aprendê-la e cantá-la juntos. E com licença, no fim desta apresentação, ou talvez mais tarde, se o bispo dirige, temos um pequeno surpresa musical a descobrir. Tenho de fazer um pequeno nota de aviso neste momento, obviamente. Ou seja, se a língua e cultura portuguesa for como peregrinação de Lisboa a Compostela, então talvez tenha percorrido uns 5 quilômetros até agora. E tenho ainda um longo caminho pela frente. Agradeço a vossa compreensão ao sair da minha zona de conforto. No entanto, pelo menos espero que tenham uma nova canção e 3 novas palavras de se lembrarem de mim hoje. Tudo bem? Tudo bem? Muito excelente. Muito bem. Wonderful. Atualmente, a principal expressão global de vida franciscana na comunhão anglicana conta com cerca de 3.000 a 4.000 membros, espalhados por todo o mundo. Entre 150 e 200 destes pertencem à primeira ordem, principalmente com irmãos e um número menor de irmãos, e alguns religiosos de clausura da segunda ordem de Santa Clara. Portanto, a maior parte da nossa comunidade é constituída pela terceira ordem, ou terciários, representando mais de 80% da nossa comunidade, ou entre 2.500 e 3.000 membros.
foi o próprio Francisco que instituiu a terceira ordem como um meio para que as pessoas fizessem votos enquanto continuavam a viver com a sua família e a trabalhar de diversas formas na sociedade. É importante. E foram estas três ordens que foram revitalizadas no seio da comunhão anglicana, como a Sociedade de São Francisco, SSF. No convento de Hillfield, em Inglaterra, no ano de 1936, graças ao trabalho do Frei Douglas e do Padre Algy Robertson. Então, se conseguires visualizar um mapa mundo na tua imaginação, poderás ver a nossa comunidade SSF reunida em 5 províncias diferentes. A Europa, principalmente o Reino Unido, Escandinávia e nossa casa em Assis. África, Ásia-Pacífico, as ilhas do Pacífico e das Américas. A província das Américas tem 3 línguas principais: inglês, espanhol e português. Os nossos membros de língua portuguesa fazem parte da Igreja Brasileira. São cerca de 120 franciscanos anglicanos associados à Sociedade de São Francisco no Brasil. Sei também que os brasileiros gostam de se referir a si próprios como francisclarianos. Esta é como uma afirmação clara da importância de cada um dos nossos 2 santos fundadores e também como uma afirmação sobre a manutenção da dignidade, da igualdade de gênero e da diversidade. Por fim, na SSF, existe a comunidade religiosa dos companheiros, à qual pertence. Em vez de votos perpétuos, assumimos compromissos anuais e escrevemos a nossa própria regra, ou seja, ritmo de vida, adaptada aos nossos dons e vocação específicos. Semelhante aos terciários, incluímos leigos, diáconos, presbíteros e bispos, como seguidores de Jesus no espírito do Francisco e claro. Os terciários e o companheirismo são as formas mais flexíveis e o ponto de partida mais acessível para o compromisso franciscano.
é também mais fácil hoje em dia, porque, bem como em encontros presenciais, além disso, se trata de recursos e reuniões online. E, por exemplo, eu sou o coordenador e líder de um grupo que se reúne uma vez por mês via Zoom. Como franciscano, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como franciscanos, procuramos crescer de forma orgânica, natural e gradual, mais por atração do que por promoção. Uma pergunta é uma ideia de mim. Se quisermos ver surgir aqui, como dizemos, muito tempo, uma província ibérica nos próximos anos, talvez um caminho adicional é a incluir a inspiração e o crescimento e alimentação franciscana. Pelo menos informalmente, com alguns dos terciários brasileiros e também com aquelas das áreas de língua espanhola das Américas. Não sei. Eu sou um tolo em isso aqui. Espero um dia ser um tolo santo, como Francisco. Para além da minha formação inicial, a segunda parte importante é uma segunda simplicidade que, na minha história, é de um crescimento na vida franciscana. E, se assim se pode dizer, neo-franciscano. Nos meus 20 anos, aparentemente tive sucesso ao obter diplomas, ensinar línguas bíblicas e desempenhar funções na administração educativa e receber reconhecimento. Mas vivi quase uma vida dupla. Nos fins de semana, estava cheio de devoção, música, ensino, pregação e participação na liturgia. Parecia o livro dos Atos dos Apóstolos. Mas, durante a semana, vivia algures entre o livro de Jó e o livro de Eclesiastes, cheio de perguntas e incertezas. Então, no final dos anos 80 e início dos anos 90, neste tempo de complexidade e perplexidade pessoal, comecei a ouvir cassetes. Lembras-te daquela tecnologia analógica, cassete? Cassete de uma frade franciscana e padre. Os ensinamentos do padre Richard Rohr, Ordo Fratrum Minorum, fundador do Centro de Ação e Contemplação em Albuquerque, não Albuquerque, mas Albuquerque, New Mexico.
Isso intrigou-me e inspirou-me e iniciei uma jornada de integração. O CAC, no centro, e o Padre Ricardo ajudou-me a deixar de ter uma mentalidade principalmente calculista. Ou seja, a tentação a pau, queijo. E a aprofundar a mentalidade contemplativa e unitiva. Contemplativa e unitiva. E isso foi que conheci pela primeira vez quando era criança e jovem. E depois a viver esta mentalidade de transcender e incluir. Transcender e incluir no trabalho diário. E nesse Dia Mundial do Ambiente, e claro que sim, o Francisco é o padroeiro do ambiente. Neste Dia do Ambiente Mundial, observada para a rede ambiental do Comunhão Anglicana hoje. Neste dia, para abordar da forma atual a resposta ao clima político e social de hoje. Não hesito em recomendar-vos o mais recente livro dos 50 livros do Padre Ricardo, The Tears of Things, As Lágrimas das Coisas, ou latim é Sint Lacrimae Rerum. Sobre o tema de abraçar o lamento profético para um mundo que vive na indignação, não é? E também a sublinhar a esperança profética. Para falar deste novo despertar neofranciscano, confesso também ser um dos muitos que se inspiram nas leituras diárias do CAC, que por e-mail chegam a mais de 400.000 pessoas em todo o mundo, incluindo para os anglicanos e muitos membros do SSF e TSSF. E pessoas de todos os tipos de origens e tradições ou de nenhuma. E acho que sim, isso é o coração da carisma franciscano. Como o padre e frade português Isidro Lamelas disse recentemente na revista Eclésia, o Espírito de Deus não era para aqueles que vão para o convento, mas o Espírito sopra fora e até mais fora do que dentro, não é? Chego assim à terceira etapa de minha própria jornada franciscana, aquela que continuo a abraçar hoje.
O meu caminho de C a C para a SSF foi através de um grande amigo há 25 anos, cônego Jonathan Lloyd. Anteriormente também arquidiácono para a Europa do Norte na nossa diocese europeia. Foi através do cônego Jonathan, como o facilitador da digressão pastoral do padre Richard Rohr no Reino Unido, que tive também o meu primeiro contato verdadeiramente significativo com a SSF, no ano de 2002, num acampamento familiar de verão, no convento de Hillfield, nossa casa-mãe. É curioso como um acampamento familiar de verão pode ter uma influência duradoura. Já experienciaram isso? E assim, fui atraído ainda mais através da experiência pessoal e ao longo do tempo para me unir à comunidade de companheiros de sociedade de São Francisco. Então, que oportunidades ou outras recomendações posso dar-vos por este ano de aniversário do poverello Francisco e no espírito dele? Tenho uma lista de 8 possibilidades para partilhar mais tarde para o Ricardo, eletronicamente, para os próximos 4 meses, até ao trânsito e à festa de São Francisco. Por agora, estou a escolher 3 que são simples e alegres. 1. Lembra de te brincar. Faz algo descalço. Conecte os teus pés à terra, à areia, ao mar. Canta, dança, mexe-te. 2. Aproveite esta simples afirmação diária, resumo dos nossos princípios franciscanos na SSF. Como isso? De manhã, a dizer, este manhã, de muitos fones, abraço a oração, o estudo e o trabalho. E de noite, cada noite, num momento de simplicidade, a dizer, esta noite, de muitos fones, abraço a humildade, o amor e a alegria. E 3, lembre-se, somos parentes de beleza em si e de toda a natureza e de todas as criaturas. Converse com os seus irmãos e irmãs, os animais, as plantas, as árvores. Como Antônio, converse com os peixes. Como Francisco, converse com os pássaros. Como o rei Carlos do Reino Unido, hoje converse com as plantas e as árvores.
Queria concluir e depois cântico. Queria concluir, finalmente, com algumas palavras retiradas de uma benção que partilhamos entre os companheiros da SSF, uns aos outros. E com isso, é para todos. Que Deus nos envia com um desconforto inquieto perante respostas fáceis, meias verdades e relações superficiais, para que possamos viver no mais profundo de nossos corações. E que Deus nos envia com constante loucura, com a confiança de que podemos fazer a diferença neste mundo para restaurar a justiça, oferecer bondade e a curar a terra. Amém. Amém. Depois. Muito obrigado. A música mais tarde e paz e bem a todos. Muito obrigado, Father Andrew, por esta partilha franciscana que nos toca muito e que nos abre portas de espiritualidade e também de conhecimento. Nós vamos agora já diretos para o restaurante que fica à saída da Catedral, à direita, e temos que ir já, porque eles estão à nossa espera. E eu pergunto quem vai fechar. A Ilma vai à frente e eu posso fechar.